João Borges hoje está no time das 7 aqui do Jornal da CBN. João Borges, muito obrigado pela sua gentileza, está no estúdio com a gente. Bom dia. Bom dia, Milton. Olha, muito obrigado a você. Estou muito contente de estar aqui com você. A gente troca essa bola às quartas-feiras, às 9 horas. E hoje, para mim, realmente é motivo de muita alegria estar aqui com você, aqui na frente da sua equipe, vendo como você toca de maneira tão brilhante esse jornal. Como toca a banda por aqui, Como né? toca a banda. Como toca a banda. Bom, queria lembrar você que está nos acompanhando aqui ao vivo que você pode ouvir e assistir, ver esta reportagem, ver esta entrevista pelo Facebook da Rádio CBN, facebook.com/Rádio CBN, tudo junto, você vai até lá e acompanha essa entrevista também, pode inclusive fazer perguntas aqui pelo Facebook para o João. João que está lançando, ao lado da Cláudia Safatli e do Ribamar Oliveira, Anatomia de um Desastre, os bastidores da crise econômica que mergulhou o país na pior recessão de sua história, livro esse da Portfólio Pinguim. É isso aí. Livro esse que está sendo lançado hoje em São Paulo, já foi lançado em Brasília semana passada. Em Brasília, na semana passada, na terça-feira, e hoje na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi. Você sempre teve essa voz de locutor de rádio? Não. Locutor de rádio eu passei a ser quando comecei a trabalhar com você. Você tinha trabalhado em rádio antes? Nunca. Nunca? Nunca. É mesmo? Como é que é essa sua carreira, João? Olha, eu comecei ainda estudante, estagiando, trabalhando em Jornal de Brasília, que na época era um jornal que tinha esse papel de formar jornalistas, as pessoas que saíam da Universidade de Brasília. E toda a minha formação inicial é no jornalismo impresso. Eu trabalhei logo em seguida no Jornal Estado de São Paulo, depois eu fui para o Globo, depois eu voltei para o Estado de São Paulo, voltei para o Globo, trabalhei também 2 vezes na revista Isto É, passei também um pequeno período de volta no Jornal de Brasília, eu entrei na televisão ali em 94, fazendo um comentário de economia. Quando foi lançado o Plano Real, a TV Bandeirantes me convidou para entrar naquele processo, naquele esforço de tentar explicar uma mudança de moeda. Realmente foi uma mudança muito importante, muito rápida, muito profunda. Então havia uma demanda muito grande para explicar o que estava acontecendo, tentar traduzir aquilo que estava em processo de mudança. E aí eu fui ficando. Eu acho que eu fui tomando gosto pelo veículo. E fora disso eu trabalhei 3 anos comandando a assessoria do Banco Central, do ano de 2000 até o iniciozinho de 2003. Esse período eu participei de todas as reuniões do Comitê de Política Monetária. Você participava daquela reunião, sentava lá ao lado do pessoal? Eu não votava, não dava minha opinião nas reuniões, mas assistia tudo. Às vezes não dava vontade de dar opinião? Ah, sim, claro. Mas é porque eu não dava opinião no sentido de que realmente não participava do processo de votação. Mas a ata final, ela passava por uma espécie de revisão de texto minha. Então eu me sentava com o secretário executivo da época, foram vários, para a gente dar um acabamento final naquele texto. Era um processo de implantação de uma coisa nova, então a atenção que se projetava sobre aquela ata era muito grande. Se hoje naquela época ainda mais, que era o início de um processo. Então eu vivi isso muito intensamente, aprendi muito sobre economia, um pouco mais do que já sabia, e especialmente dos processos decisórios. Você vê como as discussões se travam, como se chegam à decisão, as dúvidas que você tem, que as pessoas que tomam decisão, elas também têm, são todos humanos, todo mundo tem suas dúvidas, nunca existe apenas um caminho, você tem que fazer as escolhas. Então, para mim, isso foi muito útil. E pessoas pressionadas politicamente também. Aliás, no livro Anatomia de um Desastre, você mostra isso já num outro momento. Exatamente, quer dizer, todo mundo que toma decisão e sofre algum tipo de pressão. Pessoas em posições de governo, em momento de crise, em momento em que a sociedade demanda soluções e paga um preço alto por as coisas estarem bem ou não. Então, é um processo de tomada de decisão sempre sob pressão. Existem as crises que você não maneja, por exemplo, uma crise externa, uma crise que vem de fora. Então, você tem todas essas questões que levam a um processo de tomada de decisão sempre sob pressão. Pressão natural, inevitável. João, você como jornalista, ao longo do dia, você dispara muito telefonemas? Essa história de apurar informação com as fontes, isso é uma coisa evidente no seu dia a dia? Tem que ser. Você tem que... o meu método é o seguinte, eu leio muito do que está saindo, presto atenção, vejo os dados, faço a minha análise e aí eu defino a minha demanda. Eu não sou do tipo que sai disparando telefonema loucamente. Eu já parto por uma coisa que, sabendo qual é o meu objetivo. Você tem uma coisa que é o seguinte, se você chega muito desarmado numa fonte, se a fonte percebe que você não está sabendo de grande coisa, teu trabalho fica mais difícil. Se as pessoas percebem que você já
não depende tanto da fonte, acho que seu caminho fica mais fácil. Então, eu tenho esse método. Eu gosto de chegar nos assuntos já com algum conhecimento, já uma coisa mais ou menos mapeada. Aliás, no livro, você, Cláudio e Ribamar, mostram claramente isso, porque o livro é uma mistura de dados concretos, a economia mostrada ali pelos números, pelos avanços e retrocessos, mas também com várias histórias e histórias de bastidor. Histórias que começaram no governo Lula. O livro traça o governo Lula e Dilma. Para chegar no governo Dilma, você teve que ir lá atrás. Exatamente, você tocou num ponto importante. Aliás, meus amigos queridíssimos, Cláudia Safatli e Ribamar, nós somos da mesma geração. E por que surgiu esse livro? Tinha, assim, um pouco essa coisa que as pessoas chegavam assim, mas o que está acontecendo com o nosso país? Se estava tão bem, por que agora está tão mal? Então, sugerava esse tipo de questionamento, talvez esse tenha sido o impulso inicial nosso para escrever esse livro. Aí você toca na questão dos dois governos, Lula e Dilma. O objetivo inicial do livro, ele era narrar e explicar por que entramos nessa crise econômica profunda. Aliás, quando a gente começou, a gente nem imaginava que fosse ser tão profunda e tão demorada. Mas para estabelecer um nexo nas causas, voltamos à transição do governo Lula. Na verdade, lá o iniciozinho do governo Lula, ainda na transição, até antes da posse. Nas conversas, por exemplo, que o Palocci tinha com os representantes do governo Fernando Henrique, num momento de transição. Num momento importante, e o Palocci foi uma pessoa muito importante para o sucesso do primeiro mandato do presidente Lula, porque ele é um médico, ele tinha consciência de que ele não dominava os temas econômicos, mas percebeu claramente, com muita rapidez, qual era a lógica daquele processo. Então, ali, esse esforço de preservar a política monetária macroeconômica que veio do governo Fernando Henrique foi, digamos assim, a chave do sucesso do primeiro mandato do presidente Lula. Porque alterar aquilo, você jogaria fora um esforço que já vinha sendo feito e você não chegaria onde chegou. Então, acho assim, tem que reconhecer o mérito inicial tanto do Palocci quanto do presidente Lula, que foi o grande avalista político de sustentar aquela política macroeconômica que tinha sido muito criticada durante a campanha, mas que o próprio Lula entendeu como necessária para seguir adiante. Então, acho que esse mérito político do Lula, esse mérito do Palocci, ele tem que ser reconhecido. Agora, o que é o desastre que você descreve? Como é que se mede esse desastre? E segundo, quando ele começa? Olha, Milton, a gente voltou a esses primórdios do governo Lula até para a gente tentar entender que alguns sinais preocupantes que eles vão ser potencializados, eles aparecem lá na frente. Quando a gente fala em desastre, a gente pensa sempre numa coisa que acontece de súbito, de repente, ninguém espera e acontece. O nosso desastre que a gente narra aqui, na verdade, ele é um desastre construído, ou seja, o desfecho é um grande desastre, mas as causas elas foram se acumulando ao longo do tempo. Tem vários momentos. Quando a gente começou a escrever esse livro, eu, a Cláudia Ribamar, a gente pensava o seguinte, olha, tem um marco aqui que é quando a Dilma decide torpedear a proposta de um déficit zero. Veja, Milton, nós estamos falando que o país teve a oportunidade de chegar a um déficit zero, déficit público zero, inclusive incluindo a despesa de juros, em poucos anos. E agora nós estamos falando de um déficit primário, que é esse que não conta nem os juros, que está em 170 bilhões este ano. Mas aí você vai vendo vários problemas. A política para a energia, um desastre. A política da Petrobras, um desastre. A desoneração, um desastre. O governo Dilma, eu acho que a partir do final de 2012, quando percebeu que a economia não ia crescendo de acordo com o desejo e as projeções do governo, eles tentaram forçar a mão, repetindo uma fórmula que tinha sido usada com sucesso em 2009, 2010, para sair da crise internacional. Eles achavam que aquilo poderia ser reproduzido. Só que o cenário, o ambiente já era completamente outro. Aquilo já não funcionava, aquilo era uma arma, digamos, um tiro, uma bala que já tinha sido gasta. Queria fazer só um parêntese, porque quando você lembrou aqui da Dilma bombardeando o déficit zero, isso aconteceu quando ela era ministra ainda do Lula. Ministra-chefe da Casa Civil, e a gente até conta isso no livro, ela não era ainda a poderosa ministra da Casa Civil. Então aí tem uma questão importante que você aborda, que é o seguinte, por que uma ministra-chefe da Casa Civil, que não era ainda tão poderosa assim, consegue torpedear uma proposta dessa que vinha sendo bancada por 2 ministros da Economia? Aliás, 3, se a gente quiser. Palocci, Paulo Bernardo e Henrique Meirelles, que não participou diretamente dessa discussão, mas certamente apoiava. Então aí a gente foi descobrir o seguinte, e o próprio ex-ministro Paulo Bernardo revela o que, na verdade, de certa forma não deixa de ser óbvio. Quem deu autorização para Dilma torpedear aquela proposta foi o presidente Lula. Talvez ele não tenha combinado com ela a forma, digamos assim, tão dura com que ela fez. Isso é rudimentar, despesa é vida, você tem que combinar com os brasileiros.
Então foi uma coisa assim que chamou muita atenção e bloqueou toda aquela discussão. Mas aí tem um ponto importante. O ex-presidente Lula já estava enfrentando o problema do mensalão e tinha pela frente a pretensão de se reeleger como de fato se reelegeu. Então ali é uma inflexão importante na condução da política econômica já no governo Lula. Bom, para você que tiver a oportunidade de ler o livro, você vai compreender claramente isso aqui que eu estou dizendo para você em Anatomia de um Desastre. Primeiro porque o livro é muito detalhado, não só nos números, mas nas histórias também, com várias histórias de bastidor. Como é que vocês buscaram essas histórias? Como é que vocês levantaram esses detalhes? Porque são coisas que aconteceram lá dentro da sala. Você não estava lá na sala, como esteve, por exemplo, quando era assessor lá no Banco Central. Não estava. Aí seguimos um método que é o seguinte: todas as informações importantes desses bastidores, elas partem de fontes primárias. Nós nunca relatamos alguma coisa, é o seguinte: alguém contou para alguém que me contou. Então, nós selecionamos a partir daí ex-ministros, pessoas que estiveram presentes nas reuniões, assessores importantes, ou seja, é sempre uma fonte primária, não de alguém que contou para alguém, que contou para alguém, que nos contou. Muitas dessas histórias a gente foi acumulando ao longo do tempo. Então, é isso que também deu uma motivação para escrever o livro, tantas histórias. Eu vou te dizer uma coisa, Milton, tem uma fonte que está presente no livro, que não aparece citada aqui, que desde o início do governo Dilma, eu e a Cláudia conversamos com essa pessoa várias vezes, e ela dizia uma frase que ficou na minha memória: não tenham ilusão, não há chance de dar certo. Mas por quê? O governo Dilma começou bem, inclusive o primeiro período do governo Dilma, ela começou numa direção muito correta. Tempo da Dilma da faxina. Dilma da faxina e empenhada em controlar as despesas e apoiando uma política monetária que tentava segurar a inflação. Aí essa pessoa nos disse, uma pessoa que passou por vários governos, funcionário de Estado, não pertence a partidos, disse: olha, tudo é no improviso, tudo tem que ser resolvido como se fosse a coisa mais urgente por dia. Mas saiu da mídia, aquilo também perde importância. Então, essa pessoa dizia: não pense que há uma estratégia organizada de partir daqui para chegar a tal ponto. As coisas irão num vai e vem permanente. Aí repetia: não há chance de dar certo. Aliás, um dos pontos que me chamaram a atenção são as histórias que vocês contam mostrando esse improviso. Às vezes coisas feitas não dá nem para dizer que era aquela conta de padaria, porque o padeiro faz uma conta muito mais precisa. Era meio assim, um número aleatório. Você levantava os dados por conta própria, sem nenhum estudo científico, derrubando, inclusive, todos os trabalhos que tinham sido feitos pelas equipes técnicas. Pois não vamos ser injustos com os padeiros, né? Porque se os padeiros fizerem conta errada, ele quebra logo e a gente fica sem pão, né, Wilson? Mas eu acho assim que o temperamento da presidente, esse temperamento foi se impondo nas equipes e faltou alguém que pudesse conter esse impulso da presidente. E aí, como a gente relata no livro, você mencionou, a gente captou vários momentos em que isso acontece. E, por exemplo, aquela questão de redução da conta de energia elétrica. Gente, o pessoal mais qualificado da área técnica do governo sabia que aquilo não podia ser feito daquela maneira. Não era reivindicação nem dos empresários. Ouvi na época do presidente da Confederação Nacional da Indústria, disse assim: por que essa redução tem que ser geral? Nem para os empresários precisa ser geral. Me lembro que ele disse: por que tem que reduzir a conta de energia de quem fabrica telefone celular? Se a conta de energia para esse produto, ela não pesa no custo final. Para outro tipo de indústria, sim. E aí, qual era a tese da presidente? Eu não vou fazer uma redução apenas para empresários. Tem que ser para todos. Aí já vem um objetivo político e populista, se a gente quiser. E para completar, eu acho que aí ela reage, eu acho que fica mais ou menos claro o seguinte, Milton: como houve um grande debate e resistência técnica, e também o que ela entendeu como resistência política na hora que as empresas de São Paulo, Paraná e Minas, estados governados pelo PSDB, não aderiram àquele programa, ela resolveu aumentar a aposta dela. Aí vem essa história que você começa a contar aí, que é o seguinte: no momento final ela diz: não dá para arredondar não, Arno Agostinho, secretário do Tesouro, que disse: dá, presidente. Então aumentou ali uns 2 pontos percentuais naquele desconto. Isso representou muitos bilhões de reais a mais, mas o João Santana, que estava na sala, já preparando o discurso para a televisão, o marqueteiro, ficou muito feliz, porque ficou mais fácil fazer o discurso. Houve casos, inclusive, de propostas feitas antes para a televisão e depois na mesa de debate. Pois é, quem me contou isso foi então o ministro Nelson Barbosa. Ele era secretário executivo do Ministério da Fazenda, já estava em rota de atrito com o ex-ministro Guido Mantega, e ele conta que, olha, eu fiquei sabendo que a presidente já ia anunciar a redução da cesta básica. Ele que havia feito os estudos todos, disse: mas o que a presidente vai anunciar? Ele telefonou para o Palácio Planalto. Não, ela já gravou o discurso.
Aí ele disse, eu telefonei para o João Santana, disse, mas ela já gravou o discurso? Já gravou, vai anunciar amanhã. Disse, mas o que ela está dizendo nesse discurso? Uma redução de tantos por cento na cesta básica. Ele disse, meu Deus, não vai dar essa redução toda. A conta não é essa. Aí eu disse, mas ela já gravou o discurso. Então os brasileiros ouviram um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão da então presidente Dilma com uma conta que não era verdadeira. Que quem fez a conta diz, não vai dar esse desconto. Bom, João, é o seguinte, nós vamos continuar conversando por aqui, tá combinado? Combinadíssimo. Nós vamos seguir em frente aqui no jornal, você vai continuar conosco pelo menos aí até 8 horas da manhã, mas vamos conversando e trabalhando um pouco mais, até porque eu quero que você mais à frente responda uma pergunta, que é a pergunta que todo mundo está fazendo aqui, quem continuar nos acompanhando no rádio vai saber a resposta para isso. É uma pergunta muito simples, o pessoal quer saber o seguinte, assim, quanto tempo leva para arrumar a economia? É coisa fácil, você responde daqui a pouquinho. Você que nos acompanhou até aqui pelo Facebook, muito obrigado. Pode seguir a gente, continuar seguindo a gente pelo dial, no rádio também, na rádio CBN. Daqui a pouquinho a gente volta com João Borges, que junto com a Cláudia Safatli e com o Ribamar Oliveira estão lançando Anatomia de um Desastre. 7h19. Hoje nós estamos sem o Carlos Alberto Sardenberg aqui, por isso vamos continuar no papo falando de economia, não vamos deixar de falar de economia, até porque temos um craque aqui ao nosso lado, que é o João Borges, já conversou conosco desde as 7 horas da manhã, para você que está chegando agora, o João Borges, que junto com a Cláudia Safatli e com o Ribamar Oliveira, escreveram o livro Anatomia de um Desastre, os bastidores da crise econômica que mergulhou o país na pior recessão de sua história. João, queria um detalhe do livro que eu achei muito interessante, que foi a previsão econômica e política de Guido Mantega, uma previsão que deu certo, inclusive. Tem muita gente que diz que as suas previsões não costumavam dar certo, quando ele falava lá em crescimento da economia, inflação que ia cair, isso não funcionava, mas ele fez uma previsão que deu certo. Conta pra nós. 100% certo, Milton. Você sabe que um dos trabalhos nossos foi revisitar o noticiário da época, as declarações, as entrevistas, as notinhas. E aí, uma coisa que a gente descobriu, uma entrevista do ex-ministro Guido Mantega, publicada na edição do dia 12 de dezembro de 2007, nas páginas amarelas, um espaço nobre, e lá está a frase que a própria Veja destacou, que diz o seguinte, aspas, ninguém mais quer saber de déficit público e inflação. Se no futuro for eleito um presidente irresponsável, ele terá de se submeter às regras do jogo ou será empichado. Isso foi em que ano? Se foi em dezembro de 2007, o início do melhor ciclo de crescimento. Curiosamente, de um Guido Mantega que foi um personagem importante nesse descontrole. Nesse descontrole, você falou das previsões dele, a gente narra aqui também um certo bastidor, porque o ministro, ele arriscava previsões e muito mais otimistas do que a média dos economistas, tanto do governo quanto de fora do governo. E eu questionei isso uma vez e me disse o outro ministro, não, ele acha que se a economia está projetando um crescimento de 3, ele disser que dá 4, digamos, não vai dar 4, mas com esse otimismo a mais talvez dê 3,5. Ele era quase um terapeuta, então. Ele usava a psicologia para ver se levantava a economia. Mas não levantou, pelo contrário. Porque quando você vai tomando essas decisões, há uma piora nas contas públicas, a inflação pressionada e todas as decisões equivocadas, você tem aqueles que chamam-se de perda de confiança. Quer dizer, os agentes econômicos mais antenados a isso, que acompanham mais de perto a economia, começam a perceber que aquilo não vai funcionar. Então, ao invés de ativar a economia, isso vai pelo contrário, vai desacelerando. E o que a gente percebe nesse processo todo, Milton, é que quanto mais o governo percebe que a economia não está respondendo, mais eles acionam os mecanismos para tentar ativar a economia. Só que mecanismos errados, que já não funcionavam mais, e aí você tem tudo. A economia vem para baixo, a inflação sobe, o déficit, aliás, você tinha superávit, que passa então a ser déficit, então você tem todo um descontrole onde fica tudo fora do lugar. João, pergunta que todos os ouvintes estavam fazendo, aqueles que nos acompanharam agora há pouco pelo Facebook, vários deles mandaram perguntas praticamente no mesmo sentido, apenas com versões diferentes. Mas o básico é o seguinte, todos querem saber quando a economia brasileira vai se recuperar. E mais, este governo que aí está, tem ferramentas para esta mudança? Pois é, o livro a gente fica falando do passado, né? O que nos angustia é o futuro, né? Essa pergunta é importante por isso. Olha, Milton, a gente está passando porque a gente pode chamar de uma espécie de travessia do deserto, né? Muita areia, muito calor, pouca água, e o camelo é um bicho que a gente sabe que não anda depressa, né? Então é uma travessia do deserto. Quando isso vai acontecer?
Bom, você tem em perspectiva o seguinte: se você não der uma solidez, uma confiança no futuro de que essas contas públicas elas vão se arrumar, e aí não estou falando apenas de governo federal, você tem a questão gravíssima dos estados, e você tem uma continuidade de políticas que tome uma direção, isso pode demorar muito. Como a gente pode achar que pode se resolver, você ter um 2018 já bem melhor, se tudo der certo até lá. Aí a segunda parte da pergunta: esse governo vai dar conta? Em jornalismo a gente não pode fazer que nem o ministro Guido Mantega, ele ficar fazendo previsões e depois a coisa acontecer diferente. Esse governo está com dificuldades políticas, e você trata isso aqui diariamente no teu programa e nós tratamos também. Então fica essa dúvida se haverá sustentação política para um programa econômico que não tem como ele dar resultado no curtíssimo prazo. Nós estamos numa travessia do deserto. Então nós temos que acompanhar isso quase que diariamente, vamos dizer assim. Está indo para o Congresso essa semana, talvez, a reforma da Previdência, que é uma batalha política importantíssima, complexa, porque mexe com as pessoas, mexe na expectativa futura das pessoas. Então temos de acompanhar. Nós estamos correndo risco dessa coisa demorar mais do que se previa. E a gente não pode perder de vista, né, Milton? Nós já estamos numa situação em que tem 12 milhões de desempregados. Se acrescentar a isso as pessoas que estão subutilizadas, para usar a linguagem do IBGE, aquelas que já nem procuram emprego porque acham que não vão encontrar, mas gostariam de ter, aquelas que trabalham uma quantidade de horas menor do que gostariam de trabalhar para ganhar um pouco mais, mas não encontra trabalho. Então, essa situação realmente é muito preocupante. Quando? É difícil responder hoje, porque não há essa segurança, por melhor que a gente avalie. Então, tinha uma expectativa até pouco tempo atrás, de que o país já neste último trimestre do ano já entraria numa pequena recuperação e já entraria em 2017 melhor. Isso não está se confirmando e talvez esse seja o motivo da grande angústia do momento. A economia não respondeu naquele tempo esperado. A gente volta a conversar daqui a pouquinho ao longo aqui do Jornal da CBN. Lembrando que hoje nós estávamos sem aqui o Carlos Alberto Sardenberg no seu quadro tradicional aí das 7h25 da manhã. Sardenberg volta nos próximos dias. Vamos agora para o Repórter CBN. 7h53. Nós seguimos aqui no estúdio com a presença do nosso comentarista João Borges, que ao lado da Cláudia Safatli e do Ribamar Oliveira estão lançando o livro Anatomia de um Desastre, os bastidores da crise econômica que mergulhou o país na pior recessão de sua história. Pouco mais cedo, por volta de 7 horas da manhã, nós já tivemos a oportunidade de falar de maneira um pouco mais detalhada sobre o livro, o trabalho de pesquisa que foi realizado, com algumas curiosidades. Esse material, inclusive, está registrado na nossa página no Facebook, o vídeo está lá à sua disposição, você pode compartilhar, inclusive, com os seus amigos. João continua aqui, eu queria conversar com você, João, porque agora há pouco você também nos disse o seguinte: sobre o atual governo e as possibilidades de sair desse momento de crise ou das ferramentas que tem. Mas você citou que é um governo que enfrenta dificuldades políticas muito fortes. Ontem nós tivemos manifestação em todas as cidades brasileiras, grandes cidades brasileiras todas, tiveram pessoas nas ruas se manifestando, não exatamente contra um governo, mas se manifestando contra a corrupção e a favor da Operação Lava Jato. Tinha um foco ali o Congresso Nacional, o nome do Renan, o nome de Rodrigo Maia apareciam muito, principalmente Renan. De que maneira isso gera instabilidade para o governo avançar nas reformas necessárias, nos projetos que precisa aprovar? Bom, Milton, primeiro eu acho que essa disposição da sociedade de ir para a rua, externar o sentimento dela de que não aceita mais corrupção, desvios, essas práticas historicamente condenáveis na política brasileira e que parece que nos últimos anos ficou pior. Então esse é o lado saudável que eu acho que vai empurrar o Brasil para um melhor destino, pelo menos é o que todos esperamos. Agora, de que maneira isso vai mexer no metabolismo do Congresso, que é uma outra parte da tua pergunta? Isso vai encorajar ou desencorajar os parlamentares a votar essas reformas que, pela tradução, digamos assim, tradicional da política, seriam medidas impopulares? Aí eu também estou cheio de dúvida, Milton, mas tem uma coisa que eu acho que o brasileiro está olhando e todos devem olhar. Nós não estamos mais naquela situação de achar assim, olha, se não fizer tal coisa vai dar errado. Já deu errado. Quando você tem o estado do Rio de Janeiro que não consegue pagar 13º, não consegue pagar o funcionalismo, não consegue pagar o aposentado, isso está dizendo para nós, todos nós, o quê? Se não houver uma arrumação das contas públicas, e aí disso depende a reforma da Previdência para estados, municípios e governo federal, não adianta. Daqui a pouco teremos outros Rios de Janeiro, outros Rio Grande do Sul, e o governo federal não está pagando em dia porque pode ampliar a sua dívida. Ele não tem dinheiro, o governo federal não tem dinheiro para pagar o funcionalismo e os aposentados. Ele está pagando com mais dívida. Então, esta é uma questão que chegou de fato de uma maneira tão
tão dura, que não depende de elaboração, de abstração, que talvez seja a única esperança que resta dizer o seguinte: olha, talvez aprovem, mas teremos que acompanhar, porque, como você bem disse, reforma da Previdência, ela mexe com praticamente todos os brasileiros, aqueles que vão se aposentar, aqueles que já entraram no mercado de trabalho, os jovens que um dia entrarão no mercado de trabalho. Então é necessariamente um tema polêmico e muito complexo. Tenho esperança de que, de repente, baixe uma razão, mesmo no meio dessa confusão toda, o Congresso cheio de problemas, no descrédito, mas talvez, quem sabe, faça um bom serviço em relação a isso. Puxando o traço das manifestações de ontem, manifestações provocadas pelo descrédito do governo, do Congresso. Do Congresso Nacional. Interessante, né? O Fora Renan. Então, o problema não é só o Renan é um problema, mas não é só ele. Se fosse só o Renan, estava fácil, né? Então, mas aí ele passou a simbolizar a indignação da população com esse problema. Então, me chamou muita atenção que eu vi grupos pela internet, no WhatsApp, que estavam no Fora Dilma e agora está no Fora Corrupção, Fora Renan. Ou seja, não é uma coisa contra um partido, contra uma pessoa específica, é contra uma cultura. Tá certo, muito obrigado, João. Segue com a gente aqui no estúdio do Jornal da CBN. Nós temos notícias da cidade. Vamos fazer o seguinte: tem Repórter CBN e hoje a gente vai ouvir o Mauro Halford logo depois do Repórter CBN. Combinado? Quem esteve conversando conosco até agora no Jornal da CBN, também ao vivo, foi o João Borges. Hoje esteve ao vivo conosco no estúdio. Quarta-feira volta no seu horário normal, no time das 9, a prova dos 9, como sempre faz. João, obrigado por ter participado aqui do programa com a gente. Muito legal ter você ao nosso lado aqui. Como eu disse lá no início do programa, você com esse vozeirão de locutor está pronto para assumir o comando. Olha, Milton, muito obrigado a você, muito obrigado a todos. Realmente estou muito contente de ter vindo aqui conhecer você pessoalmente. A gente só falava por telefone ali. Exatamente. De vez em quando com o auxílio. Isso é curioso, né? De vez em quando com a participação de um cachorro da casa, o passarinho do vizinho. E hoje eu estou aqui e realmente eu fico muito agradecido a você e mais ainda por ter falado esse tempo todo com nossos ouvintes. Aliás, o passarinho é do vizinho ou da vizinhança? É da vizinhança toda. É da vizinhança toda? Aliás, você me perguntou que passarinho é esse? Eu fiz a minha pesquisa. Você foi apurar a informação. Pesquisa. Então eu vou contar para quem está conversando aqui, porque muitas vezes nas quartas-feiras, quando eu converso com o João lá às 9 horas da manhã, ele fala e ao fundo tem passarinhos cantando. Aí um dia eu quis saber, que passarinho é esse que está por aí? Eu fiz minha pesquisa, que ele é a sabiá laranjeira. Sabiá laranjeira. Aquele que tem o peito alaranjado. Que tem lá também outro tipo de sabiá, que eu descobri também que tem vários tipos de sabiá. Tem a sabiá parda, sabiá barranca, que em alguns lugares é barranca. E também, além de sabiá, tem lá bem-te-vi, tem vários tipos de pássaro. Mas o que canta no teu programa é o sabiá laranjeira. Você sabe que o sabiá nos acompanha desde muito cedo aqui no Jornal da CBN, principalmente nesse período ali que antecede a primavera. Por que ele canta muito logo de madrugada? Em busca de namorada, que é a casa lá. E o sabiá está sempre nos acompanhando aí no programa também. Muito obrigado, João. Bom trabalho para você. Obrigado aí pela participação. João Borges, que com a Cláudia Safatli e com o Ribamar Oliveira está lançando o livro Anatomia de um Desastre. Ouvintes já perguntaram, sim, o livro também está à disposição na versão digital. Grande abraço para você. Para você também, a todos. Muito obrigado. Obrigado.